Muito bom dia, você está no canal Osvaldo Lobo, é uma honra ter você aqui conosco. Antes de mais nada, já deixa seu like, compartilha esse vídeo e manda para todo mundo, para você poder estar por dentro aí de tudo que está acontecendo, você ativa o sininho, tá bom? E se inscreve aqui no canal também, é muito importante ter sua participação aqui no YouTube com a gente também, tá bom? Eu sou o pastor Arthur Lobo e hoje eu tô aqui com o pastor Osvaldo Lobo. Olá, queridos! Graça e paz para a sua vida. Hoje estamos transmitindo ao vivo aqui pelo Instagram. É lógico que o Instagram vai derrubar depois a live aqui. Estamos juntos aqui, ó, no Instagram, e você pode mandar perguntas aqui que nós vamos responder ao vivo. A gente já estava aqui conversando com o povo do Instagram há alguns minutinhos antes. Ao vivo aqui no backstage, né? Porque esse vídeo vai pro ar no YouTube daqui a umas 2 ou 3 semanas pelo menos. Então, e aí você vai poder aproveitar. Tá bom? Mas se quiser participar do backstage do canal, aí você entra aqui no YouTube. Isso aqui a gente fala para quem tá no Instagram. Você entra no Instagram. Porque quem tá no YouTube tá agora mesmo. Você tá online mesmo, tá bom? Tá ao vivo aqui. Exatamente. Vamos lá, gente. Hoje é dia de perguntas e respostas. Faz a pergunta que você quiser. Se Deus tiver a resposta pra gente, a gente entrega pra você aqui, tá bom? Tem muitas perguntas lá em cima já, que começaram lá em cima. A primeira pergunta que me mandaram O que aconteceu no mundo espiritual, o que acontece, né, no mundo espiritual após uma traição? Mas antes da gente responder as perguntas, os nossos livros estão à disposição lá no institutoexo.com, tá bom? Então você tem aqui na tela, você pode ficar por dentro de tudo e ver o que está, os lançamentos de livros, de cursos, tudo estão à disposição lá no institutoexo.com. Além disso, cada livro desse aqui representa um curso, né, um seminário. E nós temos as aulas gravadas lá nos cursos.pastorlobo.com, né, o www.pastorlobo.com. Você tem lá os combos de curso, o combo triplo, os cursos avulsos, onde você pode fazer treinamento para você, para sua igreja, para sua liderança, é para todo mundo, tá bom? Então, venha fazer parte disso. E mais um detalhe, agora em agosto, eu vou ministrar esse curso aqui completo. Esse curso não tem na plataforma. O Autoridade sobre as Trevas não está lá. Eu vou dar esse curso aqui inteiro, são 400 páginas, onde eu trato a respeito de fortalezas específicas, demônios específicos, né? O demônio do vício, o demônio da sensualidade, o demônio da enfermidade, o demônio da violência que leva aos crimes de sangue, os demônios aprisionadores, os demônios sedutores. Nós vamos aqui trabalhar de maneira assim, durante essa administração, sobre profanação, sobre gente que fica aprisionado nas finanças, como é que esse espírito imundo opera, a rebelião, a opressão, enfim, vai ser uma bênção. Em agosto, vou gravar um vídeo aqui, nós vamos fazer online aqui pelo canal, para todo mundo que está inscrito. Fique por dentro e se inscreva no canal para não perder nada. Ativa o sininho para receber as notificações aqui no YouTube e no Instagram também, para você poder ficar sabendo de tudo que está acontecendo aqui no Ministério. Vamos lá, pergunta! Então, a primeira pergunta, repetindo, né, novamente. O que acontece no mundo espiritual após uma traição? É feito um rompimento de aliança? E é muito mais do que isso. Então vamos lá, gente. Uma das piores, você vê que tem três pecados que na antiga aliança, no Antigo Testamento, eram punidos com a morte de apedrejamento. A idolatria, que hoje as pessoas tratam como um pecado bonitinho. Eu tô só admirando, né? A idolatria, o pecado da imoralidade sexual homossexual e o pecado da imoralidade sexual heterossexual, que nesse caso é o adultério. O adúltero, ele era condenado à morte por apedrejamento no Antigo Testamento. Você vê que em João 8 tem uma mulher adúltera e os judeus estão a ponto de apedrejar ela. E aí Jesus livra a pele dela nesse momento. Agora, qual a consequência espiritual? Primeiro, é a morte, mas não é a morte física. O espírito de morte, aprenda isso, ele anda junto com o espírito de sensualidade. Todas as vezes que manifesta um Exu,
de sensualidade manifesta junto, tá ali escondido, um estilo de morte. Não é que mata o casamento, é que destrói a herança das famílias, destrói a herança da paternidade, retira a autoridade da maternidade, retira a proteção espiritual. Você vê que consequências do adultério, filhos são abusados sexualmente, filhos sofrem molestação. Há uma perda financeira que a pessoa quando entra nesse quadro, a Bíblia diz assim, ó, cova profunda, sepultura profunda é a boca da mulher adúltera ou do homem adúltero. Aquele contra quem o Senhor está irado cairá nele. Jesus diz que, a Bíblia diz que é como se fosse uma sepultura. Um monte de coisa vai morrer na vida da pessoa. As consequências do adultério são horríveis. E é por isso que Deus, quando está zangado com o seu povo, chama ó geração perversa e adúltera. Não é isso? É como se Deus estivesse assim, dando um apelido nojento para o povo. E tem mais um detalhe aqui. Em Mateus 5, Jesus diz, qualquer que olhar para uma mulher com a intenção de desejá-la, ou não vou ser sexista aqui, eu vou ser, assim, publicamente contemporâneo. Qualquer mulher que olhar para um homem para desejá-lo, adulterou no coração. E aí Jesus ele diz o seguinte, é muito interessante, né? Ele está fazendo uma referência não ao pecado sexual, mas ao pecado na mente. Porque ele está relembrando de Eva. Se teu olho te escandalizar, arranca ele. Se tua mão te escandalizar, arranca ela. E ele fala de desejo. Repara que tem três linhas de ação no pecado de Eva. Ela viu, ela desejou e ela tomou para si. Quando ela vê o fruto, ela viu, olha, olhos, desejo, são os três inimigos do homem, né? O mundo, a carne e o diabo. Exatamente. Então, a concupiscência dos olhos, 1 João 2, o desejo da carne e a soberba da vida. Então, ele diz assim, porque é melhor, olha só que coisa interessante, você entrar cego no inferno do que com os dois, cego nos céus, perdão, do que com os dois olhos você ser lançado no inferno. Então, a terceira grande consequência é a vida infernizada. É a atração de demônios na vida do adulto. É isso. Essas são as principais consequências. Outra pergunta. Pastor, os filhos eles são punidos pelos pecados dos pais? Daí no caso aqui ele coloca logo depois... Outra pessoa coloca, perdão. No caso de filhos que são molestados por conta de uma traição, os filhos eles levam a consequência dos pecados dos seus pais e por isso eles são violados ou são molestados? O que acontece é que quando uma pessoa... Estou respondendo ainda a primeira pergunta, tá? É uma complementação da primeira pergunta. O que acontece? Os filhos são punidos. O pecado dos pais promove desgraça na vida dos filhos. Olha só, os filhos não são condenados à perda da salvação, não é isso? Mas são condenados a uma miséria espiritual ou uma desgraça pessoal. Exemplo, o pai gasta todo o dinheiro da família. O que vai acontecer com o filho? Vai morar debaixo da ponte. Tá entendendo? Uma mãe abandona os filhos. O que vai... Qual é a causa de uma mãe que deixa filhos? A gente fala muito de orfandade paternal, né? Mas o que tem de mãe narcisista aí é um negócio doido. Doido. A figura da mãe é uma figura não só de nutrir a família de amor, mas de manter a família junto e dar para a família... Porque é um time, marido e mulher, eles formam um arco juntos. Não tem esse negócio de produção independente. O arco tem que ter um lado que é o pai, um lado que é a mãe, e eles lançam a flecha, né? Os filhos são herança do Senhor, são flechas na mão do valente. Então, o casamento é um arco, entendeu? Então, quando ele pergunta, os filhos sofrem dano por quê? Porque Deus deu autoridade aos pais. Se essa autoridade for pervertida, o filho vai sofrer dano. Agora, o filho um dia ele vai crescer, ele não precisa viver debaixo desse dano. Ele pode romper com isso. Tá bom? Basta o filho tomar uma decisão, né? É a decisão do filho. Você vai ver que, você já viu a decisão? Qual
O que a Bíblia fala sobre o maior avivamento que vai vir? O maior avivamento não é um avivamento de línguas, não é um avivamento de vozes proféticas. O maior avivamento que está chegando na face da terra chama-se avivamento da paternidade. Você repara como é que termina o Antigo Testamento. O último versículo é: ele converterá o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais, para que a terra não seja ferida com a maldição. Uhum. O Novo Testamento, Lucas 1,17, começa do mesmo jeito. Ele converterá o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais, para que a terra não seja ferida com a maldição. Como é que você abençoa? Quem foi a maior paternidade do Antigo Testamento? Sabe quem foi? Um cara que nunca teve filho, Elias. Ele virá no poder de Elias. Uhum. Você repara que João Batista não tem filho, mas ele deixa uma paternidade espiritual. Você vê que Elias, ele tem um filho espiritual. Uhum. É Eliseu. Elias faz 10 milagres, não faz? Sim. Eliseu faz 20. Uhum. Ele entrega uma porção dobrada. É um direito de filho primogênito. Pastor, me dá a tua porção dobrada. Eu não posso te dar a tua porção dobrada. Isso é mentira. A porção dobrada vai para quem? Para o filho primogênito. Seja um filho espiritual, seja um filho biológico. Então, existe algo aqui entre pai e filho que chama-se admiração. Tem filhos que não admiram os pais. E tem filhos que admiram. Você recebe a unção que você admira. Eu quero ser igual ao meu pai quando crescer. Você tem um filho, é o Ethan. Uhum. O Ethan tá olhando para você. Ele vai buscar um casamento igual ao seu. Sem brincadeira. Ele vai buscar ser algo que o pai é. Só que você vai querer ir muito mais longe do que o pai. Então, por exemplo, o meu pai, ele foi militar e foi escritor. Eu fui militar. Meu pai tinha um jornal. Uhum. Meu pai era dono de um jornal. Lá no Rio de Janeiro. Ele, durante muito tempo, foi editor, escritor, fazia tudo. Eu fui ser escritor sem me lembrar disso. Eu não lembrava disso. Para mim, a gente tá fazendo uma revistinha lá pra igreja agora. Para mim, aquilo é tão simples. Por quê? Eu vi meu pai fazer aquilo a vida inteira. Uhum. Eu sentava, meu pai tava na mesa naquele tempo. Hoje faz tudo no computador, né? Peraí que eu vou ajustar. Uhum. E aí, um dia, a minha mãe falou pra mim: meu filho, você saiu igual teu pai. Né? E aí, o que a gente faz? Aquilo que eu faço, você acaba fazendo. O canal do YouTube, aqui, Oswaldo Lobo, quem que faz tudo? Você que faz. E também um adendo aqui, né? As pessoas, nós aprendemos as coisas boas e as coisas ruins dentro de casa. A decisão de continuar fazendo e repetindo aquelas coisas, se são boas ou se são ruins, é nossa. Então, aquela velha história, eu já falei aqui uma série de vezes, né? O bisavô fuma, o avô fuma, o pai fuma, o filho fuma, o neto fuma. Mas se o neto corromper com isso, é uma decisão do neto. Se o neto ele quer continuar vivendo o mesmo pecado dos pais, dos avós, dos bisavós, a decisão é dele. Então tem muita coisa boa que a gente aprende em casa, mas tem muita coisa ruim que a gente aprende também. Então é importante a passagem por um filtro, né? Pra gente poder mudar isso, né? A gente aprende as coisas boas e as coisas velhas, que as coisas ruins a gente dispensa, né? A gente faz diferente, né? É uma decisão de ruptura. Né? Então, principalmente o casal, quando ele casa, né? Tem muita coisa que um quer trazer da família dele ou da família dela, tem coisa que ela quer trazer da família dele e não quer trazer da família dela, e vice-versa. Então, e às vezes há uma contaminação, né? Você quer ver uma coisa interessante? É uma pergunta que as pessoas fazem. Quer ver? O sexo santifica? Sexo no casamento? Santifica. Sim. O que as pessoas não entendem é que o casamento ele tem um alto poder de santificação. Altíssimo poder. Então, se você entrar no casamento, não para você ser feliz, o casamento não é um ato de amor, ai, tô apaixonado. É um ato de bravura, de heroísmo. O casamento é um ato de santidade. E é uma decisão de você santificar a tua vida para uma pessoa só. É interessante isso, né? Sim. O mundo tem aí 7 bilhões, 8 bilhões de pessoas. 4 bilhões são homens, 4 bilhões são mulheres. E aí você vai lá,
escolhe aquela mulher. Ó, é essa aqui, ó. Uhum. E você não deixa ninguém se meter ali naquele meio. Significa, eu te prometo ser fiel. Então, quer dizer, essa promessa de fidelidade é uma promessa heróica. Aí o povo todo tá querendo ser feliz, né? Custa A o que gente que custar. casa, a gente quer ser santo. O 1 Coríntios capítulo 7 diz que a mulher calada, tá falando do ambiente do casamento. Repara que tá falando sobre sexo, né? Ó, Aham. não proíba o seu marido, não só negue o teu corpo ao teu marido, Uhum. e vós maridos, não só neguem o corpo. Das O teu esposas. corpo não pertence a você, pertence à mulher. Aham. O corpo da mulher não pertence à mulher, pertence ao homem. A gente tem que se permitir. Exato. Aí, dentro do mesmo contexto, ele fala assim, é muito interessante. Ele fala assim, porque a mulher calada santifica o marido que não é crente, e o homem que não é crente santifica a mulher. Mas dentro do ambiente do casamento. É aí que funciona. A sexualidade... Eu tenho um livro aqui, gente. Vale a pena, gente. Chama-se Aliança de Almas. Esse livro aqui, ó. Vale a pena. Tá lá no institutoexodo.com. Eu tenho esse curso aqui online. Porque eu não trato apenas eu começo explicando o poder do pacto, né? Da aliança de almas. E a gente vai discorrer por assuntos, ó, as definições de pacto. Por que o coração fica tão desorientado? Uhum. Você tem um monte de perguntas aí de gente falando por que meu casamento não dá certo, por que a minha vida romântica não dá certo. Você vai ver, a gente sempre tem aqui a questão da intimidade, do abuso, das alianças corrompidas, do repúdio do divórcio. Vale a pena porque é uma chave de liberdade para todo mundo. Pra mudar. É para gente casada, viu? É para gente casada. Mas para Compre solteiro... você que não é casado também, né? Por quê? Você Porque aprende. vai entrar dentro do Já vai aprendendo, Ó, a gente tá recebendo muita pergunta, é muita pergunta. Então vamos lá, vamos por partes. Vamos ser mais objetivo aqui, sim e não, tá? Pastor, existe um espírito de loucura, o espírito da loucura? Sim. Como ele age? Se você pegar lá, eu vou direto no texto, tá bom? Marcos, Lucas 8. Vai em Lucas 8, você vê um endemoniado que estava louco. Você vê que ele é retirado da família. Sabe essas pessoas que ficam na rua? A gente fala, não, isso aí é vício, olha o que a droga faz, né? Uhum. Olha o que a cachaça faz. Mas junto, aí eu vou explicar aqui em agosto, nesse curso Autoridade sobre as Trevas, existe um demônio do vício que atua junto com a loucura. Se você reparar, a Bíblia fala assim, afluíam a ele as multidões, os endemoniados, os loucos, os paralíticos e os lunáticos. Aí você fala, peraí, louco e lunático não é a mesma coisa? O cara é lunático, ele é maluco, ele é louco. Existe um demônio, sim, que enlouquece, você expulsa ele, a pessoa fica boazinha. Respondendo com simplicidade. Simplicidade, tá Eu bom. posso indicar onde é que está o curso que eu falo isso? Pode. Está no curso Sangue nos Umbrais, na plataforma cursos.pastorlobo. Tem na tela aí. Tá aí. Tá bom? Aqui, uma outra mulher aqui perguntando. Pastor, por que devemos apresentar alguém em oração? Às vezes a pessoa ela começa a ter muita ânsia de vômito na hora que eu falo o nome da pessoa. Seria algo mal sendo desfeito? Ou algum tipo de trabalho? Muito boa pergunta. Muitos trabalhos, muitos pactos são comidos. Tá bom? Pessoal, eu falo isso aqui algumas vezes, né? Uhum. O pacto na Bíblia ele é comido, tá bom, gente? Então, a pessoa vai lá, parte o pacto e come. Você vai ver que os pactos, chamados pactos ocultistas, você vai numa encruzilhada, na praia. Já reparou que eles deixam comida ali? Bebida. No Ano Novo eles colocam garrafa de bebida, de champanhe, de cidra. Na esquina, nas encruzilhadas, eles deixam comidas. Aquilo ali, a pessoa quando manifesta o espírito imundo come aquilo ali, prova aquela comida lá. Uhum. Eu venho de uma parte da minha família que trabalhava com ocultismo, né? Vivia nos chamados terreiros ocultistas. Então, a comida, ela faz parte desse processo espiritual. Repete a pergunta, por favor. Eu já subi já. Ela fica com ânsias de vômitos quando ela ora e ela menciona o nome daquela pessoa.
é até assim impactante para quem está começando a caminhar com libertação, guerra espiritual. A pessoa come até objetos. Elas engolem objetos, elas não se lembram, depois não se lembram, fica dentro dela. Aí quando você começa a orar, ela vomita. Quando fala assim, expelir demônios, você já viu isso aí? Uhum. A Bíblia fala, em meu nome expelirão demônio. Você repara que tem, na Bíblia mesmo, tinha lá aquele menininho que estava endemoniado, Jesus expulsa o demônio, na hora ele ficou curado. Então, quando o demônio sai, ele sai a doença. Às vezes, sai o vínculo também. Você está orando, a pessoa tem um anel de serpente em volta do dedo, tem uma... Como é que chama aquele negócio que amarra? Uma caneleira. Caneleira, com conchinhas, com pirâmides, com assim, materiais de esoterismo. O espírito mundo mesmo arranca colares da consagração, é isso. Sim. Por isso que quando a pessoa, você expulsa o demônio, ela quer vomitar. É normal. Um aviso aqui, tá? O pessoal tá comentando, o YouTube ainda tá off. Pessoal, essa live não vai ser transmitida no YouTube, essa live tá sendo transmitida aqui no Instagram. Não vai ser transmitido online no YouTube, ela vai ser transmitida no YouTube. Né? Exatamente. Ao vivo não, agora ela tá só no Instagram. A gente tá gravando isso aqui que nós estamos falando, vai ser depois publicado no YouTube daqui a umas 2 ou 3 semanas. Aí. Quando então, você receber no YouTube, mão. Pronto. Quem estiver vendo já no YouTube agora... Quando estiver vendo no YouTube, já compartilha com todo mundo. Outra pergunta aqui bem objetiva. Pastor, o que o senhor tem a dizer sobre uma pessoa com um transtorno de personalidade narcisista? Na sua opinião, é possível haver uma transformação ou uma mudança? Tudo é possível aquele que crê. Se duas pessoas concordarem sobre algo na terra, o céu se move em favor. O narcisista, eu tenho uma definição muito própria sobre o narcisismo. O narcisista, ele se acha insuportável. É isso. E quando o narcisista, ele escolhe uma vítima. Quer ver uma mulher que casa com um narcisista? Ou um homem... Sabe quem era uma mulher narcisista na Bíblia? Jezabel. Sabe quem era um homem narcisista na Bíblia? Sansão. Você repara, Sansão, ele usa as mulheres. Ele usa. Só que ele fica caindo, tropeçando nas próprias mulheres. Jezabel, o narcisista, escolhe uma pessoa para ser... Como é que ela te escolhe? Por exemplo, mulher... Sabe como é que mulher adultera escolhe homem? Quando ela repara que o homem é mal cuidado. Ela fala assim, esse cara, ele é mal cuidado. A mulher dele não merece ele. Então, geralmente, alguém que tem poder, pode dar prazer e tem status... Ou o cara tem grana, ou o cara exerce alguma influência no bairro, na empresa, na escola. Ela tem o alvo. Só que ela tem que reparar que esse cara é mal cuidado. E aí, quando ela repara que esse homem é mal cuidado, e ela quer oferecer para ele algo que ele não tem. Só que depois que ela conquista o coração, porque homem e mulher, gente, eles têm, repare isso, homem e mulher, eles veem sexo de maneira diferente. As pessoas não entendem isso. A mulher fala, ai, ele vai apaixonar por mim. A mulher, quando faz sexo, imediatamente ela libera algo chamado ocitocina. O homem, quando faz sexo, ele libera na hora algo chamado dopamina. O cara faz sexo e vai embora. O cara faz sexo, ele chega num pico da dopamina, ele vira pro lado e ele dorme. A mulher, quando faz sexo, ela apaixona. Então, quando há um envolvimento sexual, repare isso, em que não há um envolvimento emocional, o cara vai embora. Agora, se o cara envolver emocionalmente, ele que apaixona. É por isso que existe o casamento. Por isso que existe o casamento. É por isso. Mas eu não sei se eu respondi a pergunta do irmão aqui, mas bom, vamos lá, vamos seguir em frente. Como agir quando o seu filho segue a bruxaria ou está envolvido com bruxaria? Como eu devo agir? O que eu devo fazer? O que eu devo agir quando meu filho não está envolvido com a bruxaria
Está envolvido. E não está envolvido com magia pesada. É a mesma coisa. Não está envolvido, não. Está envolvido. Veja bem, eu estou devolvendo a pergunta com outra pergunta. Uhum. É a mesma coisa que fazer quando o filho não está envolvido com bruxaria. Então as pessoas já me mandam uma pergunta achando que uma coisa é mais difícil que a outra. Não é. O demônio da bruxaria é pior do que o demônio que está operando na vida do cara que não está mexendo com bruxaria? Não, é a mesma coisa. São demônios com funções diferentes. A pessoa pergunta, pastor, qual é o pior demônio? Olha, é o demônio que é atraído pelo sangue, é o demônio que é atraído pela perversão, pelo roubo. Qual foi o demônio que atraiu Judas, Arthur? Qual foi? A ganância. Mamon. Foi Mamon que atraiu Judas. Alguém percebeu que Judas estava endemoniado? Ninguém. Ninguém percebeu. Ele foi lá na surdina. Então, gente, presta atenção. Os piores demônios são aqueles demônios que não manifestam. Eu vou repetir. Piores demônios são demônios que não dão bandeira. É mais fácil você lidar com um filho que está vivendo com a bruxaria do que você lidar com um filho que não está vivendo com a bruxaria. Porque quando ele está vivendo com o ocultismo pesado, está na cara que tem uma operação do erro ali. Está na cara que tem um demônio. E aquele filho bonzinho, mas que fez, não, mãe, eu não quero ir na igreja, não. Um dia, quando chegar a hora, quando chegar o momento, eu vou... O que você faz? Eu vou me converter? O que tu faz? Uhum. Você relaxa. Esse meu filho me prometeu que um dia vai para a igreja. Esse outro filho aqui, não vou, ele está envolvido diretamente com o diabo, com a droga pesada, com derramamento de sangue. Ali você vai guerrear. Ali você vai enfrentar. Ali você vai jejuar, você vai orar, você vai consagrar, você vai buscar a Deus, vai botar o nome do filho no círculo de oração. Aquela história ali é uma história muito mais... É impressionante, parece que eu estou falando um negócio ao contrário aqui, né? Uhum. Mas é mais fácil de você operar naquela vida, sabe por quê? Esse que está envolvido com a bruxaria, ele vai chegar uma hora que ele vai bater numa parede e quebrar todos os dentes. O bonzinho não. Esse meu filho aqui é uma bênção. Só falta Jesus. Aí o que a mãe faz? Esse aqui não precisa botar o nome no círculo de oração. Esse aqui não precisa jejuar. Esse aqui uma hora vai, ele até me prometeu. No dia das mães eu vou na igreja, no dia do coral eu vou na igreja. Então, gente, vou repetir, os piores demônios da Bíblia, eles não manifestam. Vou dar um exemplo. O demônio que estava naquele cara lá, na porta, no tanque de Betesda. Ele estava lá há 38 anos. Todo mundo achava que era o quê? Uma paralisia normal. O demônio que estava na mulher encurvada de Lucas 13. Todo mundo achava que era o quê? Que era um problema ortopédico. Era uma doença normal. Então, mamãe, lute pelo seu filho, papai, não sei quem pediu aqui, que está envolvido com a bruxaria do mesmo jeito. E não fique achando que tem, assim, um demônio pior. Todos eles vêm para matar, roubar e destruir. Exatamente. Tenho aqui perguntando, pastor, se você puder, por favor, esclarecer, existe uma divisão muito grande que acontece na nossa igreja. Pessoas que guardam o sábado e pessoas que não guardam o sábado. Deus santificou para podermos descansar no sábado, porque vejo que muitas pessoas trabalham, principalmente aqueles que trabalham com comércio, né? Loja em shopping, etc., não descansam no sábado. E também uma outra pergunta relacionada ao porco. É pecado comer carne de porco? Tá, já vi que o irmão aqui, ele está numa igreja que provavelmente ela é uma igreja que tem a lei como fundamento. Presta atenção. Eu vou ser muito claro aqui, por quê? Porque é uma pergunta que ela pode ser recebida de uma maneira, assim, a pessoa interpreta do jeito que quiser. Em primeiro lugar, a lei é boa. Em segundo lugar, a lei não salva. Tem que ficar claro. A lei é boa. Os 10 mandamentos são bons? São. Uhum. Não mate, não roube, deixa de ser fofoqueiro, não levante falso testemunho, não idolatre, não adultere, não honra teu pai e tua mãe para que tudo te vá bem. Uhum. Aí tem um ali
que é o quarto mandamento, é: trabalharás 6 dias e descansarás 1. Que pra gente é sábado. Uhum. Pra gente pode ser domingo. Pra mim, eu descanso na segunda. Hoje, Descanso pastoral. Hoje, segunda, é um dia de descanso pastoral. Senão, o corpo, ele entra em esgotamento físico. É. Por que Deus dá o descanso, o Shabá? Eu vou voltar à criação. Em 6 dias Deus cria, no 7º ele senta para contemplar, né? Como se Deus precisasse descansar. Ai, fiquei muito cansado, criei o mundo e agora eu vou descansar. Gente, isso é um sinal de liberdade. O sábado é um sinal de liberdade. Então eu era escravo. Quando é que Deus deu o sábado? Quando o povo saiu da escravidão. 400 anos sem descansar nenhum dia. Já pensou nisso? Você trabalha segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses, 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, 10 anos, 400 anos. Alguém suporta isso? É muito tempo. O que Deus dá? Eu vou te dar um sinal que você é livre. Sabe qual é o sinal? Na sexta-feira, você colhe dobrado o pão que desce do céu. Era o maná. No sábado, você não precisa colher. Deixa. Sabe qual o dia que Deus supre a gente? No dia do sábado. Então o que acontece? A pessoa vai, ela não tira férias, ela trabalha de sol a sol e depois do sol. Há um coração doente quando ela não consegue. Não, se eu parar, pastor, a casa desaba. Se eu não fizer tudo, ninguém faz nada. Na verdade, ninguém é insubstituível, todo mundo já ouviu isso. Você tá aí, meu irmão, se matando de trabalhar. Que bom, trabalhe 6 dias, mas um dia você pare. Um dia você pare. Não, pastor, porque meu filho não deixa. Gente, sabe por que o filho cresce um pudim? Sabe o que é um pudim? Mole. Sabe o que é? É mole. Pudim você tem que... Sem brincadeira. Para levar no carro, você tem que tomar cuidado, porque senão ele desmancha. É. Ai, esqueci minha cartolina, vou tirar zero. Feito de açúcar. Tire 0. Não, meu filho não pode tirar 0. Ai, esqueci de pagar uma conta. Ai, esqueci de fazer. Aí ele chama o pai, chama a mãe. Se você não deixar ele quebrar a cara, quando que ele vai aprender? Se você não expulsar o filho da gaiola, quando que ele vai aprender? Então chega um dia que filho deixa pai e mãe. É uma lei natural. Uhum. Qual o problema do sábado hoje? É que as pessoas acham que o sábado vai salvar. Na minha igreja tem gente que guarda o sábado e tem gente que não guarda o sábado. É que nem a pergunta do porco. Comer porco manda alguém pro inferno? Não. Comer como é que chama aquele fritinho que vem na feijoada? Torresmo. Torresmo. Hein? O pessoal pergunta bastante de animais que foram usados em sacrifício. Não, isso é outra coisa. É outra. Vocês misturam tudo. É o seguinte, gente. O porco é um animal considerado imundo para o judeu. Repara que quando Jesus conta uma parábola do filho pródigo, o filho pródigo vai trabalhar onde tem porco. Ele quis chocar a parábola. Quer dizer, ele foi para tão longe. Israel não tem porco. Pedro, quando ele tem uma visão, ele está em Jope. Aliás, essa semana aí atrás, Jaffa, né? O porto de Jaffa foi atacado pelos iranianos. Uhum. Ali é onde Pedro morava. Ali ele tem uma visão de um lençol. Com o quê? Com comida de porco. Mas não é só isso. O judeu não come camarão. O judeu não come lagosta. O judeu não come polvo. Eu amo tudo isso. Eu amo tudo isso. Ele só come aquilo que tem espinha e escama. Uhum. Se um peixe não tem escama, ele nem come o peixe. Então, o que salva a gente não é aquilo que a gente come. O que salva a gente não é o sábado. Quem salva a gente é Jesus. A lei é boa, mas a lei não salva. Quem salva é Jesus. Agora, eu vou aqui acalmar o coração do irmão. Se você quiser guardar o sábado, guarde. Aquele que guarda, por seu... Quem quiser guardar o domingo, guarde. Mas não julgue quem guarda o sábado. Se você trabalhar no shopping, essa foi a pergunta, trabalhe no sábado. Mas no domingo você descansa. Na segunda você descansa. Ou tira um dia. Tem gente que trabalha em plataforma de petróleo. O cara fica 15 dias lá trabalhando. E não descansa. Não descansa. Por exemplo, eu fui militar, fui oficial das Forças Armadas durante 30 anos. Eu cansei de trabalhar. Você acha que a guerra para no sábado? Acha?
Jesus, ele fala isso. Qual de vós que não tem um boi, que no sábado vai lá soltar ele para beber água? De vez em quando a gente tem que quebrar o protocolo, né, gente? Gente, não o sábado, tire um dia para descansar, mas não pense no calendário não, tá bom? Segunda, terça, quarta. Sábado, a pessoa tem uma ideia que a gente traduz por sábado. Sabe de onde vem sábado? Vem de uma divindade pagã. Saturday é o dia de Saturno. Sunday é o dia do sol, Sunday. Né? Monday era o dia da lua. Da lua. E por aí vai. Então, gente, não se preocupe. A semana tem 7 dias. Dê o nome que você quiser, tira um dia. Se você não puder descansar um dia na semana, que você trabalha 15 dias, 30 dias, tira 10 dias depois. Acabou. Tá bom? Pra quem tira muitas férias, 10, 15, 20 dias, também não é pecado. Não. Também não é pecado. E tem detalhe. Também quem só vive de férias é pecado. Porque não trabalhar também é pecado, tá bom? Então trabalhe 6 dias. A não ser que você seja aposentado, né, gente? Aí você já trabalhou 60 já trabalhou anos. o tempo suficiente. Trabalhou 60 anos. Gente, eu vou fazer a última pergunta. E antes da gente tá finalizando agora, a gente tá caminhando pro final da live, tá bom? Pastor, esses dias estávamos orando na igreja e durante um momento de intercessão, a irmã vomitou sangue. Por que será que isso aconteceu? Mas antes, os livros estão à disposição lá no site www.institutoexo.com, tá bom? Adquira já o seu. Se você quiser aprofundar muito mais nesse conteúdo, entender um pouco mais sobre libertação, já estão à disposição lá na loja virtual, tá bom? E cada um desses livros aqui, eles representam cursos. Olha aí, mostra aí. Eu mostro aqui desse lado também. Pô, são livros que vão abençoar muito a sua vida, viu? Vai lá no institutoexo.com, tem muitas respostas. Esse aqui é para sua família, Casa de Paz, Cura e Libertação da Família, Sangue nos Umbrais. Esses 2 cursos aqui, ó, Sangue nos Umbrais e Guerra Espiritual, são os que mais as pessoas fazem, sabia? São os que mais gostam. Intercessão em Chamas, esse aqui, ó, é o 03, que o povo mais, esses 3 aqui são os 3 que as pessoas mais gostam. Tem o Aliança de Almas, isso ajuda muito no casamento. Ajuda muito na vida romântica, no relacionamento. Proteção Espiritual, esse livro aqui, ó. Blindagem. Esse livro aqui eu também, assim como o Autoridade sobre as Trevas, que eu vou publicar, que eu vou dar esse curso agora em agosto, vou dar ele inteiro para você. Precisa saber o nome, como que operam os demônios específicos. Eu vou falar também sobre proteção espiritual. Não tem a data marcada ainda. Blindagem, discernimento espiritual e o alvo, tá bom? Todos os livros estão à disposição lá na loja virtual e cada um deles, eles representam um seminário, um curso, né? Então você pode assistir lá no pastorlobo.com. A gente tem todas as informações com cursos, combos de curso, cursos individuais. Você pode assistir o seminário completo, eles são separados em episódios e ter o seu livro como guia aí para você poder estar lendo enquanto você acompanha o curso na apostila, tá bom? No vídeo, tá bom? Gente, última pergunta então pra gente finalizar. Não, antes disso, não se esqueça, se ficou até agora, dá um like aí, dá um like, você que tá seguindo a gente pelo Instagram e não conhecia a gente, passa a seguir a gente, meu canal é @PROsvaldoLobo, @ArteLobo, você pode mandar perguntas pra gente aqui, mande perguntas pra gente poder responder. Se você não é inscrito no canal, se inscreve. Ativa o sininho. Tem muita gente que pode ser membro, você pode ser membro com qualquer valor, R$2, vai lá, entra com R$2, você ajuda a gente, isso aqui, gente, custa caro pra gente. Toda essa estrutura aqui custa caro. A pessoa pensa, pastor... eu queria de graça. As pessoas investir pra gente pregar o evangelho. Tudo aqui, toda essa estrutura tem um valor, gente. Não é nada. O Existe almoço grátis. Paulo escreveu as cartas, né? Manda carta para Colossenses, para os Efésios, carta para Tessalônica. Você sabe quanto é que custava uma carta daquela? Sabe quanto custava? O preço de um carro importado 0. Quanto é que custa aí uma Mercedes? Eu nem sei, nunca vou ter um carro desse. É caríssimo. Mercedes, BMW, esses carros aí que... Nunca. Sabe quanto é que custa uma carta? Porque o cara pegava aquele papiro, era caríssimo. Porque quando ele não tinha papiro, ele tinha que recorrer a um pergaminho. É mais ou menos a diferença entre você comprar um laptop comum e um laptop da Apple. Sabe esses caríssimos da Apple? Que custam? Então, o cara escrevia a carta e não tinha como borrar.
Ele não pegava assim, não, peraí, que eu vou apagar, dá um delete aí. Aí ele pegava aquela carta, ele mandava um mensageiro. Esse mensageiro, ele tinha que pagar a diária do mensageiro. Que ele ia chegando lá, ele tinha que dormir, ele não pegava a carta, pegava um avião. Gente, ele entrava num navio às vezes, tinha que pagar o comandante do navio para levar a carta, tinha que pagar o centurião, porque Roma cobrava uma espécie de um selo para você transitar com qualquer documento dentro do Império Romano, né? Você tinha... Gente, era caro demais para mandar uma carta. Então o pessoal pensa que a gente está fazendo as coisas aqui, entendeu? Então, gente, quiser ajudar a gente, seja membro do canal. Seja membro, ajude esse canal. Faz crescer, dá um like aí, pessoal. Deixa o like, então se inscreve no canal. Última pergunta. Última pergunta, então. Pastor, a gente estava orando no Ministério de Intercessão esses dias e uma irmã vomitou sangue. Por que será que isso aconteceu? Gente, olha, tem 3 razões específicas. Tem 1 minutinho aí para finalizar. Rapidinho, 3 razões. Número 1, ela não pode ser. Não vai chegar lá, Deus me revelou que foi. Então, aqui é a experiência de libertação. Pode ser. Ela pode ter bebido sangue, presta atenção, em uma cerimônia, um ritual ocultista lá atrás. Pode ter bebido sangue. Número 2, ela pode ter comido alguma... deixa eu explicar melhor. Aqui eu vou deixar para a próxima live. Para a próxima, tá bom? Tá bom. Tem mulheres, gente, que para conquistar o coração do homem ou alguma coisa, fazem pacto com a própria menstruação. Nem sei se eu posso falar isso aqui no YouTube, mas o Espírito Mundo vai lá, traz o sangue da menstruação e tal. Eu vi um caso de uma mulher que vomitou para fora sangue vivo, e aquele sangue, como é que fala quando o sangue ele fica velho? Como é que podre? Não, mas ele fica velho, ele vai ficando escuro, fica aquela bolha de sangue e ele escurece. Eu esqueci o nome aqui científico que dá para aquilo. Então tem razões para isso, tá bom? Mas normalmente a pessoa que vomita sangue é porque ela, em algum momento da vida dela, e às vezes ela não se lembra, então você tem que ter muito cuidado na hora de falar isso, por quê? Porque pode provocar alguma vergonha. Coagulado. Muito coagulado. Sangue coagulado. O pessoal mandou aqui. É isso, gente. Tá bom? Deus abençoe. Pessoal, fique na paz, se inscreve aqui no canal, segue a gente lá no Instagram, @prrosadlobo, @artelobo, mandem suas dúvidas lá que a gente vai estar lendo aqui. Tá bom? Nos próximas lives, no próximo podcast e nas próximas gravações. Deixa eu avisar aqui. Gente, vai ter curso, vai ter um seminário presencial aqui em Curitiba em outubro, tá? A gente ia fazer em novembro. Eu tô adiantando para outubro, vai ser uma bênção. A gente vai publicar aqui no institutoexo.com. Isso aí, tá bom? Gente, fiquem na paz, Deus abençoe e até o próximo vídeo. Um abraço, gente. Um beijo no coração.